Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo todos muito bem-vindos aqui para mais uma noite de estudos. Meu nome é Renata, falo em nome aqui da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, nossa querida e amada Casa do Caminho. Estamos aqui reunidos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos aqui, do nosso livrinho maravilhoso, né? Do nosso Pão Nosso, desse livrinho aqui, ó. Muito legal. E é isso aí, pessoal. Então, vamos aos recadinhos da nossa live, né? Para o estudo de hoje, a gente pede que separe aí uma garrafinha de água, ou duas, ou um copo com água, né, pessoal? Para quê? Para fluidificarmos. Então, a gente aproveita esse momento que nós estaremos aqui em oração, com o nosso pensamento ligado ao plano espiritual, para que a gente receba aí na nossa aguinha aí o remedinho espiritual que a gente esteja necessitando. Ou para alguém da nossa família que esteja aí passando por alguma situação, que esteja doente, necessitando desse amparo espiritual através da água, deixem aí a aguinha de vocês separadinho, né? Também, pessoal, aqui na live, vamos aproveitar para colocar os nomes nas vibrações. Podem mandar nos comentários desse vídeo, só identificando se é encarnado ou desencarnado. Também temos a listinha de vibrações para os bichinhos de estimação, tá? Se vocês, por algum motivo, não quiserem colocar os nomes aqui nos comentários, peguem um papelzinho aí, uma folhinha, escrevam os nomezinhos e deixem aí pertinho de vocês durante a live, tá, pessoal? Mas a gente pede que mande aí um comentáriozinho, mesmo que não seja o nome, né? Não queira colocar, mas manda um oizinho, manda um coraçãozinho, dá um joinha, né? Porque esses comentários de vocês, os joinhas que a gente recebe aqui, eles auxiliam o nosso vídeo a ser oferecido aí para mais pessoas, tá? O que nos ajuda bastante também é quando vocês compartilham a nossa live, porque aí aparece na página de vocês e os amigos de vocês ficam sabendo aqui desse nosso momento de estudo. É como se a gente fizesse um convite, né, para os nossos amigos também receberem a palavra de Jesus aí na casa deles. Então, a gente pede essas coisinhas para vocês ajudarem a gente, então. Joinha, comentário e compartilhamento, certo? Vamos agora aos recadinhos da nossa casa. Nossa casa, nós temos uma sede presencial que fica no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. E essa casa funciona graças à doação e ao bazar que a gente tem lá, né, pessoal? E esse bazar, ele funciona. Tudo que a gente vende lá no nosso bazar é coisas que a gente recebe de doação de vocês, tá? Então, aceitamos qualquer doação para o bazar. Roupa, sapato, utensílios domésticos, tá? O nosso bazar funciona de segunda a sexta, das 13h30 às 17h. E quando temos voluntário, também ele fica aberto sábado e domingo de manhã, certo? Então, pedimos que vocês possam colaborar conosco para que a gente se mantenha aberto, tá? A nossa casa também tem palestra e passe presencial. E nossa casa funciona para palestra e passe às terças e quintas às 20 horas, sexta-feira às 15, às 14 e às 15 horas e domingo às 9, às 10 e às 11. Nosso espaço é pequeno, por isso a gente pede que vocês façam um agendamento via WhatsApp, que está o númerozinho aqui na tela, mas também temos o número aí na nossa página principal, tem um botãozinho aí WhatsApp, é só apertar que vocês já vão ter acesso ao nosso WhatsApp. Lá pode fazer perguntas, agendar, mandar doações, o que vocês quiserem, estamos à disposição, certo? Então, sobre a nossa live e sobre o atendimento da nossa casa, os recadinhos de hoje são esses, certo? Antes de eu começar aqui, né, o nosso estudo, aliás, que só começa às 20h30, eu vou falar uns oizinhos aqui para o pessoal que está junto com a gente essa noite. Vamos receber todos com muita alegria. Boa noite, amiga Hilda! Que alegria ter você aqui. Angelina, boa noite, muitas vibrações. Maria, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda, muito feliz de ter você aqui. Ju Esconza, boa noite, que alegria ter você aqui, Ju. Cristina Souza, boa noite.
Seja bem-vinda, Cristina. Maria já pedindo as vibrações. Oi, Alessandro, meu amigo. Que bom ter você aqui. Hoje o Alê tá aí, né? Desse lado. Às vezes o Alê tá aqui do meu lado, né? Aqui, do meu lado não, tá aqui deste lado, como eu estou, aqui do lado da telinha, né? Boa noite, professora Edinalva. Bendita seja. Regina Mobará, boa noite. Seu Décio, um abraço para minha amiga Rosana. Que alegria ter vocês aqui. Antônio Carlos, meu amigo, seja bem-vindo. Deis, minha amiga querida. A Deis, nossa lindona que fica lá no bazar. Seja bem-vinda. Otila Colombo, boa noite, seja bem-vinda. Ju Vieira, boa noite, Ju. Que alegria ter você aqui. Elza, boa noite. Eu também, Elza. Muito feliz em ver você. Nos vimos hoje de manhã lá no trabalho presencial. Foi muito bom. Estou feliz que você esteja aqui na live também. Valquíria, boa noite, Val. Que alegria ter você aqui, minha amiga. Façam como a Ju e como a Maria. Mandem coraçõezinhos. Ismeinha, meu amor. A Ismeinha também eu vi hoje de manhã, essa lindona, coisa boa. Maria, Elza, Ildinha. Naná, que saudade de você, Naná. Um beijo no seu coração. Que bom. Que legal. Hoje a live está florida com esses amigos queridos. É muito bom ter vocês aqui. Nos incentiva muito a estarmos aqui unidos, né? A buscarmos um pouco mais aí de conhecimento da doutrina, essa doutrina de amor que nos ajuda tanto, né, pessoal? Nossa, como a doutrina espírita é maravilhosa. Eu não sei como é que vocês se sentem em relação à doutrina espírita, mas nossa, para mim é maravilhosa. Nem sei o que seria de mim sem essa doutrina de amor que nos ensina a ter paciência, que nos ensina a ser fortes, que nos ensina, né, que não, a gente não vai se livrar dos problemas, mas a gente vai ter força, a gente vai ter inteligência, a gente vai ter amor para enfrentar tudo e tirar aprendizado de tudo, né? Isso a doutrina espírita é, ó, maravilhosa, adoro. Sueli, minha amiga querida, que alegria ter você aqui. Ale! Um beijo, Naná! Airã! Também vi a Airã hoje de manhã. Que alegria ter você aqui de novo, Airã. Muito bom. Ai, Alessandro. Alessandro, você está me devendo um chocolate, né? Eu não esqueci não, viu, Alessandro? Eu estou aguardando o meu chocolate. Eu quero bisório, Alessandro. Estou aguardando, viu? Não esqueci dos meus doces, não. Ai, que alegria. Muito bom, gente. Muito bom. A gente se diverte, né, pessoal? Nossa, eu tô muito feliz mesmo de fazer esse trabalho aqui com vocês. Muito bom. É isso aí, pessoal. Tá faltando um minutinho aí para nós começarmos o nosso estudo. Então, ó, quem não pegou a aguinha, corre lá. Quem quiser acompanhar com a Bíblia, com o Novo Testamento, ó, eu tô até com a minha Bíblia aqui. Está lá em Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo, no versículo 8, logo no comecinho. Lembrando que esse livro do Atos dos Apóstolos, né, vai contando aí algumas partes da história, né, dos apóstolos. E também, quem quiser acompanhar pelo livrinho Pão Nosso, é a lição 173, como testemunhar, certo? E aí, quem não pegou ainda, a hora é agora. Esses livrinhos aqui, eles têm até na internet, em PDF e tudo mais, tá, pessoal? É isso aí, minha amiga Elza. A gente sem a espiritualidade, né, ia ser muito mais difícil. Muito bem.
Ó, o Alessandro tá falando aqui, hein, pessoal, publicamente, que terça-feira ele fará o capítulo 174 aqui do livro Pão Nosso. Espiritismo na Fé. Uma joinha é o tema de terça. Aguardamos o Alessandro, então. Boa noite, Marlene. Pessoal pedindo vibrações. Boa noite, Adailton. Seja bem-vindo. Que coisa boa. E é isso aí, turma. Sejam todos muito bem-vindos. Durante a live podem mandar nome para as vibrações. Fiquem à vontade, é tudo nosso aqui. E vamos dar início ao estudo aqui dessa noite. Eu convido vocês a orarmos juntos para dar início ao estudo, né? Com uma oração. Então, vamos nesse momento buscando acalmar o coração, acalmar a mente, nos conectarmos às palavras do Evangelho de hoje, cumprimentando a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, ao plano espiritual, aos mentores espirituais de cada um, aos mentores espirituais da nossa querida e amada Casa do Caminho, que possamos estar todos unidos em coração nessa noite. Rogamos também que os benfeitores espirituais estejam conosco, nos auxiliando com o aprendizado da lição de hoje, deixando o remédio necessário na casa e na água de cada um. E vamos pedindo também que esses irmãos da espiritualidade sempre nos auxiliem a colocar em prática tudo o que estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus Cristo. E assim, envolvidos de muito amor e de muita gratidão, vamos dar início a mais um estudo essa noite, que assim seja. Ai, como é bom! Como é bom fazer uma prece, como é bom conectar com Jesus, como é bom conectar com o plano espiritual, como é bom sentir a presença desses amigos queridos e como é bom ter esta oportunidade. Que assim seja. Bom demais, né? Então, como a gente falou aqui no comecinho, vamos estudar o livro Pão Nosso, capítulo 173. O capítulo, o Emmanuel faz referência, né, a um versículo do Evangelho que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus falando para os apóstolos estavam meio apreensivos. O que aconteceu aqui? Vamos lá, vamos entender, né? Jesus já sabia que ele ia para a cruz, que o momento dele aqui na terra já estava se findando, né, na carne, claro que Jesus nunca nos abandonou, mas que o momento dele aqui na carne já estava acabando. E ele começou a falar, né, para os apóstolos: ó, pessoal, eu não vou estar por aqui assim sempre. Então vocês vão ter que estar aprendendo aqui as coisas, vão ter que fortalecer na fé para poder continuar, né? Para dar continuidade. Porque se os apóstolos não tivessem dado continuidade nos ensinamentos do Cristo, nós não íamos ter o que a gente tem hoje, né, pessoal? Então, hoje é uma lição para todos nós, para nós refletirmos na importância que a gente tem em divulgar Jesus, em divulgar a fé, em divulgar a importância de conhecer, né, os caminhos de Jesus. Porque se não fossem os apóstolos terem feito isso, hoje a gente não ia ter nada disso, né? Só que também está hoje na nossa responsabilidade dar continuidade, porque senão os que vierem amanhã, né, os que voltarem à carne, não terão. Entende que a gente está na continuidade, né? Então é o nosso dever e a nossa obrigação sermos testemunhas de Jesus. E aí é quando Jesus fala, né, que todos nós temos esta capacidade, todos nós temos esta oportunidade, tá? Porque às vezes a gente fica pensando, mas os apóstolos eram seres especiais, né, por isso. Mas não era, né, gente? A gente for lá estudar a história dos apóstolos, a gente já vê um pescador, um cobrador de impostos, né? Tinha um lá que era bem jovem, eram pessoas simples, os apóstolos, né? A Maria Madalena, que era
que eu amo, né, gente? Vocês sabem aí da minha veneração pela Maria Madalena, que era uma mulher e que naquela época a mulher não tinha voz para nada, as mulheres eram extremamente subjugadas, e Jesus deu a oportunidade dela pregar, Jesus uniu a todos, então Jesus não tinha distinção de quem era pobre, de quem tinha diploma, de quem não tinha, de quem era da igreja da época, de quem não era, se era criança, se era adulto. Jesus amava todos iguais. E é isso que ele vem ensinar. E ele deixou para nós essa missão de continuar representando ele aqui na Terra. Para todos nós, não foi só para os apóstolos, não. E aqui no Atos dos Apóstolos, os apóstolos estavam meio, né? E aí, como é que vai ser? E aí, Jesus traz essa lição neste versículo. E o Emmanuel, que não é bobo nem nada, e o Emmanuel, que é esse espírito maravilhoso, que nos auxilia tanto a desvendar o Evangelho do Cristo, nos traz essa lição maravilhosa para nós refletirmos hoje. E Emmanuel começa assim: realmente, Jesus é o Salvador do mundo. Então, não tenho dúvida que Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal, sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores do Divino Mestre. Então, pessoal, Jesus não vai chegar aqui com uma varinha de condão e acabar com o mal da terra. Sabe por que ele não vai fazer isso? Porque nós nem estamos preparados para não sentir mais o mal, para não ter mais o mal. A gente precisa ainda. Nossa, que loucura, né? A gente precisa do mal. Na verdade, não é nem que a gente precisa do mal. É que o bem não chegou em todos os cantinhos ainda. Então, conforme o bem vai avançando, por isso a nossa responsabilidade em divulgar, em praticar as lições do Evangelho é tão importante, para que o bem chegue em todos os lugares. E quando o bem chega, não tem mais o mal, tá? Então, o mal não é que é uma coisa que existe o mal. O mal é a ausência do bem, né? É como a escuridão. A escuridão não existe, é a ausência da luz, porque a hora que a luz chega, a escuridão se acaba. Então, eu penso desta forma. Então, o mal, ele não existe, é que o bem não chegou ali ainda. E de quem é a responsabilidade de levar o bem? De quem o conhece. Então, quem conhece o bem? Quem está conhecendo o bem? Não somos nós, cristãos? Então, é nossa obrigação levar esta luz, este bem em todos os lugares. Então, não é Jesus que vai vir aqui, Jesus já fez. Já trouxe o exemplo, já trouxe a lição, e agora ele nos auxilia lá, né? Lá do alto, lá das altas esferas. Mas aqui embaixo, na terra, é com a gente. Ele já deixou, ele falou, é com vocês, né? Então, é com a gente. Portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. Somos nós somos apóstolos do Cristo. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Somos nós os professores. Nós estamos aqui fazendo os dois papéis, de aluno e professor. Então, a gente é aluno e professor o tempo todo. A gente é aluno quando a gente busca conhecer, e a gente é professor quando a gente passa para frente aquilo que a gente aprende. Então, somos todos apóstolos do Cristo. Não duvide disso, não. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, como vistas a escola religiosa. Então, não basta, aliás, nem precisa, né? Vou um pouco além aqui do que está escrito na lição do Emmanuel. Não há necessidade, eu tenho que ser um pastor, um padre, tenho que fazer lá a escola de... Como é que fala? Agora me esqueci o nome. Tenho que ir lá estudar, né? Igual padre, enfim, para poder falar de Jesus? Não. Não precisa de diploma nenhum, né? Só precisa da nossa boa vontade, de buscarmos o conhecimento e colocar em prática, né, pessoal? Então, assim, o que ele quer dizer aqui é que um título, que um diploma não garante nada, né? O que garante é aquilo que a gente está buscando no nosso coração. E que de nada vale esse título, esse diploma, se a gente não viver as lições do Cristo. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto,
por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos até agora. Conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Então, nós ainda estamos no conhecimento, ainda estamos buscando o conhecimento, né, pessoal? Então, por isso que eu disse, e para buscar esse conhecimento basta termos boa vontade, né? Não existe uma faculdade do conhecimento, assim, vamos dizer. Então, é nosso dever. E o Emmanuel, ele traz aqui na sequência a seguinte reflexão. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Como está escrito lá no outro slide, a gente já aprendeu, a gente já busca, né, fazer a dominação o quê? Governamental, a gente busca, através das aquisições materiais, ter poder, né? Isso a gente já está fazendo. Mas e o outro poder, né? O poder divino? E o trabalho com amor, com coração? E o trabalho simplesmente para ajudar o outro? Esse a gente ainda não... A gente está estagiário ainda. E é desse aí que a gente tem que correr atrás, né? Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam como trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo, em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literários ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele, né? Então, assim, não adianta nada eu decorar o Evangelho, eu fazer um monte de curso lá, lembrando o nome do curso, estudar teologia, fazer todos os cursos da doutrina espírita, ler tudo quanto há de psicografia, de curso na casa espírita e não praticar o amor ao próximo, não auxiliar o nosso semelhante que necessita, não termos amor no coração, nada disso adianta. Tá? Então tem gente que fica muito preocupada, preciso decorar o Evangelho. Não precisa, nós precisamos sim buscar o conhecimento, porque o conhecimento liberta, mas nós precisamos sentir o Evangelho, nós precisamos praticar o Evangelho. Então antes a gente aprender uma pequena coisinha lá do Evangelho, tipo amar ao próximo. Quem pratica o amor ao próximo não precisa decorar tudo que está escrito lá no Evangelho, né? Todas as histórias, todos os relatos, não é necessário. Então nós precisamos conhecer as partes principais e praticá-las. É claro que quem tem interesse, né, é muito, muito, muito legal. Então o que ele está falando é justamente isso. E, gente, avancei aqui mais do que devia, mas vou falar mais um pouquinho ainda, tá? Nas vibrações ainda não. O que ele está dizendo aqui nessa lição, que para nós sermos testemunhas do Cristo, nós precisamos praticar o Evangelho. E quando a gente pratica o Evangelho? Quando a gente busca cumprir as coisas como se deve, né, pessoal? O que é cumprir as coisas como se deve? Se eu sou cristã, se eu acredito em Jesus, eu tenho que sempre estar me autoanalisando. Eu sempre tenho que analisar a forma que eu trato o meu irmão. Eu sempre tenho que analisar a forma que eu penso, do que eu penso sobre as coisas. Eu sempre tenho que analisar se a minha atitude vai interferir ou não na vida do outro. Isso é ser um bom cristão, é se perguntar todos os dias, como lá naquela lição que a gente falou da língua, né, no domingo passado. Jesus falaria isso? Jesus faria isso, né? Qual era a impressão que Jesus passava para os outros? Qual é a impressão que eu passo para os outros, né? Na live de quinta a gente falou um pouco sobre isso. Então, é nós buscarmos viver de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo. Não só ficar igual, como dizem, papagaio de pirata, né? Repetindo um monte de coisa decorada. Isso não é ser testemunha do Cristo. Então não adianta eu falar bonito, venho aqui e falo bonito de Jesus, pego a Bíblia, decoro o versículo e falo do Chico Xavier, e falo dos livros, a psicografia
E no meu dia a dia, eu sou uma pessoa que não tem paciência, que sou grossa com os outros, que sou mal educada, que eu não busco olhar o lado bom das pessoas, que eu não obedeço às regras, não é? Porque tudo, tudo que a gente vive, as regras da sociedade, que a gente está aí sendo imposto para a gente passar, se a gente não cumprir essas coisas, a gente não está sendo testemunha do Cristo, né? Então, quando eu faço um gato lá e roubo a luz do meu vizinho, quando eu roubo o sinal de Wi-Fi, quando eu me aproveito de uma situação que não deveria, ali levando uma vantagem sobre o outro, principalmente se o outro fosse prejudicado. Quando eu tenho esse tipo de atitude, eu não estou sendo testemunha do Cristo, porque não foi isso que ele ensinou. Ele ensinou o quê? O respeito, o amor, a caridade, a fraternidade. Então, nós temos que buscar essas coisas todas, praticar, né? O perdão, pessoal. O que Jesus ensinou, né? Perdoar 70 vezes 7. Pisou no meu dedo, não olho mais na cara, já começo a planejar uma vingança. Então, assim, isso não é ser testemunho do Cristo. Então, vamos lá. Fazer aqui um catadão aqui do que a gente falou hoje, né? É importante a gente conhecer o Evangelho? É importante. É importante conhecermos a Bíblia? É importante. É importante conhecermos a literatura básica da doutrina espírita? É importante. É importante a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo? É importante. É importante a gente ler o Livro dos Espíritos? É importante. Então, tudo isso é importante, porque o conhecimento nos liberta, nos fortalece. Mas adianta somente eu conhecer tudo? Não adianta. Adianta eu ser aí pós-graduado em doutrina espírita e não ser um bom cristão? Não adianta. Se eu não fizer essas coisas direitinho, se eu não buscar o conhecimento e botar esse conhecimento em prática, eu não sou testemunha do Cristo, certo? Então, a reflexão de hoje é justamente essa. A gente se olhar e falar, eu acredito em Jesus, eu concordo com o que Jesus falou, porque é importante a gente conhecer Jesus, né? Conhecer o Evangelho, conhecer a doutrina espírita, para a gente poder responder essas perguntas. Então, eu concordo com o que Jesus falou, eu concordo com o que Jesus ensinou, concordo. Então, vou começar a colocar em prática na minha vida, senão não adianta. Né, pessoal, não adianta nada, só fala bonito, decorado e não estou sendo testemunha do Cristo. Então, o apanhadão é esse. É importante a gente buscar o conhecimento e na mesma importância a gente praticar isso que a gente buscou. E a partir do momento que a gente começa a praticar, a fazer nossa reforma íntima, a ter Jesus como nosso exemplo maior, é quando a gente começa a ser testemunha do Cristo, tá? E que fique claro que é sim nossa responsabilidade sermos testemunhas do Cristo. É nossa responsabilidade. Tá? Na época foi dos apóstolos, e os apóstolos foram passando para nós através do Evangelho. Então, essa responsabilidade de conhecermos Jesus, de nos melhorarmos e de sermos testemunha dele é nossa responsabilidade, é nossa obrigação. Tá? Não dá para jogar para o outro, não. É com a gente mesmo. Então, vamos buscar aqui. A gente tem esse canal que eu particularmente acho maravilhoso, que a gente está tendo a oportunidade de conhecer vários trechinhos do Evangelho, gente. Então, quando a gente põe aqui o Evangelho, que nem hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vão lá na Bíblia de vocês, tira o pó da Bíblia, busca lá, busca o livro Pão Nosso, leiam essa psicografia do Emmanuel mais uma vez, busquem o conhecimento, porque o conhecimento liberta e fortalece. E quando a gente tem o conhecimento, é mais fácil da gente pôr em prática, né? Porque se a gente não conhece, a gente vai pôr o quê em prática? Adquirir o conhecimento, é trabalhar para pôr em prática, para batermos no peito e sermos verdadeiros testemunhas de Cristo, certo? É nossa responsabilidade. E eu não tenho dúvida nenhuma que todos nós que estamos conectados aqui nessa live, se ainda não somos testemunhas do Cristo, estamos tentando ser, estamos buscando por esse caminho, certo? Eu agradeço muito a audiência, a paciência
E agora sim, eu acredito que pelo menos as ideias principais eu consegui transmitir para vocês. Então, por esse motivo, eu vou convidar vocês a se unir, né, comigo aqui novamente em vibrações, para juntos criarmos uma grande corrente e vibrarmos aí juntinhos. Vamos lá? Então, vamos nesse momento, elevando o nosso coração. Vamos formando um coração bem grande. Esse coração bem grande é formado pela união dos nossos corações aqui conectados. E nesse coração vamos colocando os nossos melhores sentimentos. De amor, de alegria, de saúde, de fé, perseverança. De tudo que há de melhor nessa terra, felicidade, tudo de bom. E esse coração bem grandão que a gente vai envolver todo o planeta Terra nesse coração. Que essas vibrações nossas aqui, as mais genuínas, cheguem em cada cantinho desse mundo, promovendo a cura, promovendo o perdão, promovendo a reconciliação, restaurando aquilo que se quebrou, que essa vibração vá chegando a cada cantinho. Vamos também nesse momento aproveitar que estamos aqui reunidos e vamos vibrar por cada leito de hospital, por cada enfermo que está em sua casa, por cada ser que sofre de doenças espirituais ou que sofre de doenças do corpo físico. Que eles recebam todo o nosso amor, toda a nossa intenção de melhor e saúde. Vamos vibrar muito amor e respeito pelos nossos idosos, que tanto nos ensinam. Vamos vibrar pelas nossas crianças, que são o futuro do nosso planeta. Vamos vibrar pelos jovens que estão tomando rédea agora de sua reencarnação. Vamos nesse momento vibrar pelo amor, pela paz mundial, pela união das religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus. Vamos nesse momento vibrar por cada nome, por cada intenção colocada na live da noite de hoje. Vamos vibrar cura, perdão, alegria, reconciliação, saúde, prosperidade. Vamos vibrar intensamente por todos os nomes colocados na live de hoje. Vamos vibrar por todos os líderes políticos, líderes religiosos, que eles possam receber o nosso amor e governar com mais amor, em prol de todos. Vamos também nesse momento vibrar pelos povos que se encontram em conflito, em guerra. Vamos vibrar paz e amor. Vamos também nesse momento vibrar pelos nossos amigos queridos. Vamos vibrar pelos nossos familiares. Vamos vibrar pela nossa casa que nos acolhe também. E assim, envolvidos nessa vibração, vamos pedindo a permissão do plano maior para vibrarmos muito amor e saúde por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando que os espíritos amigos que já estão conosco desde o início dessa live, que eles possam realinhar os nossos centros de força, que eles possam nos abraçar, aliviar o nosso coração das angústias, das dores. Vamos pedindo que seja derramado sobre nossa cabeça bálsamos de alívio, de fortalecimento. E assim a gente vai sentindo essa energia entrando pelo alto da nossa cabeça, percorrendo todo o nosso corpo, fazendo com que a gente já se sinta mais leve, com menos dor, ou quem sabe com dor nenhuma, que possamos também já sentir o nosso pensamento mais claro, mais objetivo, para que possamos nos fortalecer e seguir a caminhada de acordo com o planejamento que nós fizemos e que Jesus nos concedeu. Rogamos humildemente nesse momento que seja colocado na nossa água o remédio em forma de fluidos salutares na nossa água, na água que a gente separou, que possa ser colocado tudo aquilo que necessitamos, remédios, calmantes, tranquilizantes. E vamos nesse momento agradecer o plano espiritual pelo tratamento, pelo remédio e principalmente pela oportunidade que temos de ter acesso ao Evangelho de Jesus
de termos acesso a essa doutrina espírita que é só amor, que nos ensina o amor, que nos ensina a olhar para a vida com mais esperança. Vamos agradecer a Jesus, a Deus e a todo o plano espiritual por essa oportunidade maravilhosa. Que na terça-feira possamos estar aqui reunidos novamente. Que assim seja. Ai, que coisa boa, gente! Como é bom fazer a vibração, como é bom orar. Que a gente sempre tenha perseverança para os dias difíceis e esperança de que dias melhores virão. Uma boa semana para todos, eu não tenho dúvida nenhuma, tenho zero dúvidas que dias melhores virão. Vou dar mais uns oizinhos aqui para a gente encerrar. Muito bom, deixa eu ver. Nossa, quanta mensagem linda. Coisa boa demais. Marlene, boa noite. Ju, vibrações a Irã e a Dailton. A Maria. Patrícia Siqueira, boa noite. É isso aí, Elza. Muito bem. Confiança em Jesus é tudo, minha amiga. Muito bem, o pessoal, vamos ver. Denise Loureiro, que alegria, minha amiga, ter você aqui. Pessoal pedindo vibrações, muitos coraçõezinhos lindos. Kislaine, foi uma alegria ter você aqui. Pessoal pondo também para os bichinhos. Ah, Patrícia Siqueira tá com a cachorrinha internada. Vamos vibrar, minha amiga, para que ela seja acolhida, para que ela receba aí a saúde necessária, né? Olinda, boa noite, minha amiga. Quanto tempo? Josete, minha flor, que alegria ter você aqui, Jo. Muito alegre de ver você aqui. Eba, o pessoal mandou muita estrelinha. Solange Carlos, que bom ter você aqui. Catinha, muito obrigada pelas estrelinhas. Catinha, um beijo especial para você, minha amiga, que foi seu aniversário. Eric Meire, mas o importante foi que vocês chegaram, que alegria ter vocês aqui. Gratidão, Elza, Edinal, professora Edinalva, muito bom ter você aqui. Gratidão, Patrícia, Dailton, Olinda, Josete, Ildinha, Ju, Edinalva, Irã, Naná, também te amo, Naná. Regina, Eric, Meire, Ju, um beijo, obrigado pelos corações, pelas estrelinhas, pela interação. É com muita alegria que eu faço esse trabalho e com muito amor, viu? Um beijo no coração de todos vocês, que Jesus visite o coração e o lar de cada um e que continue nos dando a oportunidade desse encontro aqui tão amoroso e tão alegre, viu, pessoal? Muito obrigada, até a próxima!